Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem. Tudo estranho também. Durante o dia o sol tava de rachar. Agora tá um frio de lascar. A natureza está mudando. Eu gravei um vídeo de 1 hora e não vou subir ele. Hoje eu fui fazer mais um exame, né? Então eu estive num ambiente hospitalar e é um ambiente nada agradável, acho que para ninguém, né? Para mim não é diferente. E eu manifestei assim um sentimento inconformista que eu tenho, sabe? E acabei, acho que eu acabei citando alguma coisa do livro que eu estou escrevendo. E como eu sempre fui vítima de plágio, eu resolvi não subir. Porque sim, infelizmente não há lei contra o plágio de ideias, né? Em rede social, principalmente, sempre foi muito comum pessoas pegarem alguma fala minha, transformarem em frase e colocarem o próprio nome como se fossem o autor da frase, né? Isso também já aconteceu com textos. Aliás, teve um sujeito que vendeu um livro dele com um texto meu. Então, como eu já sei como é que é, né? Quer dizer, eu não sou tão boa escritora, mas tem muita coisa do que eu falo e escrevo que parece que serve. Então eu resolvi não subir o vídeo. Quem sabe futuramente eu suba. Eu tô um tempão aqui porque, tirando tudo que eu manifestei no vídeo que eu não vou subir, eu tô sem tema. Eu tô sem tema porque é complicado continuar a fazer o que eu tô tentando fazer com a jornada de autoconhecimento com uma única pessoa interagindo de maneira que eu possa analisar como é que está o progresso. Que é a Adriana, a nossa comentarista oficial. E embora a Adriana esteja passando por um momento onde ela se sente deprimida, mesmo tão dedicada ao autoconhecimento, é normal. Isso pode acontecer, ainda mais porque isso não está acontecendo por causa do autoconhecimento, mas por um fator novo, né? Novo entre aspas, tipo um gatilhinho. E tem muito que ser explorado no 9º passo, que é a fase adulta, que é a mais longa das anteriores e a mais lenta também. Tudo o que foi reprimido, tudo o que está inacabado nas outras fases de vida,
se manifestam na fase adulta e de que forma? Se debatendo no nosso interior. Tava demorando assim, né? Eu falei quase 1 hora, depois de um dia inteiro só dizendo 2 coisas. O meu nome completo e a data de nascimento. Ficou cheio de tosse. O outro vídeo. Essa tosse minha não é preocupante, tá, gente? Como é que chama esse chakra? A faringe. Na faringe está um chakra que o meu tá se abrindo agora, né? Falar nunca foi um hábito meu. Eu sou uma pessoa que fala pouco. E quando eu falo é tipo assim, tô respondendo alguma coisa que alguém me perguntou, sabe? Então, se não puxar assunto, se não fizer uma pergunta, eu vou ficar sem me comunicar. Coisas de estimada. Então, tudo que não foi resolvido, tudo que foi reprimido, é na fase adulta que se debate. Se debate interiormente e muito provavelmente, tendo chegado à idade adulta sem ser curado, evoluiu. Então, esse debater-se é um incômodo bem mais potencializado, bem mais dolorido e sofrido do que nas outras fases. Na fase adulta é que, em algum momento, se percebe a necessidade de voltar-se para dentro e resolver essas questões, mas não com essa consciência como eu estou expressando, né? A pessoa pensa, eu acho que eu preciso de terapia. Aí o que eu estou tentando fazer aqui é o quê? Ensinar, de alguma forma, vocês a fazerem autoterapia. Por quê? Porque dinheiro não dá em árvore, né? Disse a psicanalista clínica. Eu tenho uma ideia do quanto vocês acabam gastando em terapias. As questões que necessitam de terapia se tornaram um negócio, né? Isso me incomoda muito. Me incomoda demais. Ainda mais se observarmos como é que um analista se forma. Enfim, vocês tanto podem aprender aqui a fazer a autoanálise, quanto vocês também podem fazer um curso de psicanálise. Pelo menos a iniciação na psicanálise, para quê? Para aplicar em si mesmo. Porque, na verdade, grande maioria dos psicanalistas, eles se formam primeiramente de modo autodidata. Eles começam a buscar a própria cura. E nesta busca,
eles vão adquirindo conhecimento. Não é diferente da jornada de autoconhecimento aqui. A diferença é que depois o psicanalista vai buscar certificação e se graduar. Porque assim como cada caso é um caso, cada questão da psique humana é estudado como um curso específico, né? Por exemplo, eu tenho uma formação em luto e melancolia. Foi um curso até que extenso. Eu me aprofundei o máximo que eu pude. E isso me deu uma graduação, além da psicanálise clínica. E assim as demais graduações, né? Então, para cada dilema interior, digamos assim, existe um curso específico para a gente se aprofundar ainda mais. Não ficar apenas assim no campo do que Freud deixou para nós, né? Procuramos ir sempre cada vez mais além. Tanto é que eu também tenho especializações através de Lacan, né? Também estudei muito psicologia analítica. E quanto mais saberes, melhor para a compreensão do outro, né? E tudo isso vocês podem fazer por si mesmos. Ah, mas eu não tenho jeito para essas coisas, eu não tenho vocação para essas coisas, que nem o meu filho mais novo, né? Meu filho mais novo é praticamente um psicanalista nato. Inclusive, ele deveria ser psiquiatra. Mas ele detesta estudar. Mas é impressionante como ele parece ter estudado psicanálise. Tem clientes dele que vão até a loja para desabafando alguma coisinha assim, porque sabem que podem ouvir alguma coisa que vai ajudar eles. É bastante interessante. Só que ele não gosta de estudar, né? É o único que ainda não ingressou no estudo da mente. Ele prefere os eletrônicos e a elétrica. O que não está muito longe da mente, né? Talvez através disso ele chegue no estudo da mente. Desculpa. É impressionante como eu canso de falar, gente. E não tem nada errado com a minha faringe, tá? Eu não tenho hábito mesmo. Então, assim, normalmente, no divã, o analisado, ele que fala. A vez da fala é dele. E o psicanalista, ele vai analisar toda a fala. No meu caso, eu também analiso linguagem facial, corporal, tom de voz, tudo, né? Que se relaciona à expressão do indivíduo. Aqui, a vez de fala é minha. Já não acho confortável. Por quê? Porque o psicanalista, ele escuta. E aqui, a única pessoa que eu estou escutando é a Adriana. Então, sem a escuta, eu não tenho muito o que ajudar a não ser trazer o conteúdo.
Desculpa. E justamente na fase adulta é que realmente seria necessário a escuta. Eu escutar vocês, eu ler vocês, sabe? Porque na fase adulta chega aquele momento de ter que fazer uma escolha. Ou procurar ajuda para se curar, ou deixar como tá, continuar reprimindo. Só que aí, quando se chega na fase a seguir, não vai ser uma fase muito tranquila, né? Por quê? Porque tudo que está reprimido, tudo que não está resolvido, continua evoluindo. A especialização em luto e melancolia é por causa desse fator. O luto é apenas um rito de passagem, onde as pessoas dentro das suas crenças estipulam um tempo para viver aquele luto e depois seguir a vida, né? É um ritual necessário. Só que quando a pessoa se apega a esse período e prolonga ele mais do que deveria e se aprisiona no estado de luto, não no período de luto, que é diferente, a pessoa acaba desenvolvendo questões que chegam até e além a melancolia. E entre um e outro, muitas patologias podem surgir. Entende? Aquilo da infância que não foi resolvido começou como uma semente, hoje pode ser uma árvore gigantesca. E eu fico sem recurso para saber exatamente qual ponto eu devo trazer para vocês, visto que eu não tenho, nesse caso, como usar empatia, porque é desde a infância que eu tenho essa fixação na mente, no funcionamento da mente, na alma e na cura da mente. E desde lá até hoje, e assim vai ser até meu último suspiro, o meu foco intelectual vai estar direcionado ao estudo, à pesquisa, o que consequentemente faz com que o conhecimento adquirido, que não é em livros, né? Eu tenho aqui Freud, também tenho vários PDFs, inclusive de Jung, mas isso é o que todo mundo conhece. Isso é direcionado à divisão da mente e como cada divisão funciona e a cura de determinados males. Eu não, eu quero ir além. Quero ir além. E aí, a psicanálise, como
a maioria começa, que nem foi no meu caso, de modo autodidata, depois vem a formação, a certificação. Desculpa. Consequentemente, a psicanálise, ela reflete a sua base, que é a filosofia, a partir do momento que ela se torna um modo de vida, né? Então, assim, qualquer coisa que eu digo aqui relativo à psicanálise é aplicado em mim primeiro. Eu faço autoanálise, faço autoinvestigação. Por quê? Porque tudo isso começou com a busca da minha cura. E você se curou, Shimada? Eu não sei dizer. Eu sei que eu mudei muito. Assim, mudei no sentido de eu continuo a mesma criança curiosa, mas agora com mais vivências, experiências e conhecimento. O conhecimento que eu falo não é informação. Quando eu abro um livro de Freud, eu estou absorvendo a informação, a conclusão dos estudos e pesquisas dele. Com base nele, eu posso iniciar os meus estudos e pesquisas a partir dele, assim como Jung fez, né? E isso se iniciou porque eu queria me curar. E a cura é um processo constante, porque estamos no mundo sujeito às coisas do mundo, sabe? Por exemplo, a terapia, ela resolve questões isoladas. Mas ela não ensina o analisado a buscar a raiz do mal. Então, questões vão sendo resolvidas, mas a raiz, aquilo que está enraizado, aquilo que segura todos os outros males, está ali, dando frutos. Ainda mais com o modo de vida, com a influência externa, e tanta coisa, gente, tanta coisa. Claro que é mais fácil fazer terapia. No caso, aqui, vocês não estão aprendendo a psicanálise, vocês estão aprendendo como aprender sobre vocês. Autoconhecimento é isso. Estou aprendendo quem eu sou. Estou descobrindo quem eu sou. Nós conhecemos a imagem no espelho. Nós somos além disso, né? E lá no fundão de nós, há um lugar sombrio com as questões que precisam ser resolvidas. Só que a máxima da psicanálise é: cada caso é um caso. O que significa que Shimada, em cada vídeo da jornada de autoconhecimento, ela está dando só o pontapé inicial, o fio da meada, o start, para que cada um desenvolva para si mesmo os recursos com base
naquilo que eu apresento para vocês, entendeu? E funciona, claro que funciona. Eu comecei assim. Eu já nasci introspectiva, né? Acredito que as minhas memórias tão remotas, elas estão tão fresquinhas ainda na minha memória, porque eu sempre fui introspectiva mesmo por natureza. Eu tinha o foco voltado para dentro. Normalmente as pessoas têm o foco voltado para fora, né? E aí, conforme eu continuava observando dentro, questionando dentro, analisando dentro, eu fui. O meu crescimento, na verdade, não foi apenas externo biológico, foi interno também. Estranhamente, foi o interno que gerou conflitos no interno, onde o corpo muitas vezes acabou pagando pelas questões internas. Então, assim, há muito para ser explorado da fase adulta, que, como eu já mencionei, é a mais longa, mais lenta, né? Então, eu vou começar a trazer várias questões sem o título explorando o nono passo da jornada de autoconhecimento, sabe? Vou começar a trazer os temas em si, porque na verdade o canal é sobre a jornada de autoconhecimento, seja pelo caminho espiritualista, seja para uns pelo caminho religioso, seja pela psicanálise, seja por puro interesse em si mesmo e no próprio bem-estar. A finalidade vai ser sempre da mesma forma com que os passos da jornada de autoconhecimento foram apresentados, tá bom? E aí, eu estava aqui folheando as gotinhas de luz, que é um livrinho pequeno, né? Mas tem tanta coisa aqui que é impressionante. E eu me deparei com essa mensagem que como eu estava sem saber que tema trazer, eu resolvi falar sobre essa mensagem. Que eu acho que vai coincidir com o que eu falei até agora. Imagens falsas. Sofremos por imagens que tentamos vender de nós mesmos, ao invés de nos abraçarmos e crescermos na dura, fria e libertadora realidade. Coincidiu, né?
Antes, porém, vamos esclarecer a libertadora realidade. Não é a realidade externa, tá? Esta frase aqui, ela está falando de uma outra realidade que começa no interno de nós. É bom lembrar que este livrinho das gotinhas de luz, elas são inspiradas, possuem mensagens inspiradas na sabedoria dos mestres do Oriente, quer dizer, a visão oriental quanto à realidade não é a mesma do ocidental. O oriental não vê o mundo externo como realidade, vê como ilusão. A realidade é o que parte dentro de nós. A partir do momento que parte de dentro de nós, qual é a nossa parte de contribuição na criação do mundo externo, da realidade externa, né? Sofremos por imagens que tentamos vender de nós mesmos. Eu estou procurando em mim alguma coisa que se identifique com isso e a pergunta lateja: por que alguém venderia a própria imagem? A barganha. Nós apresentamos ao mundo externo uma imagem para receber alguma coisa em troca, né? Na fase adulta se faz muito isso, graças a tudo que precisa ser curado dentro de nós. Porque aquilo que está reprimido no inconsciente impede a nossa total formação, a nossa completude e a nossa plenitude. Nós não estamos inteiros quando estamos nesse ponto. Nós estamos fragmentados. Não é à toa que muitos aceitam migalhas. Quando a pessoa está em pedaços, ela aceita migalhas. Tipo, uma migalhinha para cada pedacinho. Ela se fragmenta e cada pedaço dela, ela vê onde se encaixa. Esquece-se da capacidade de adaptação, da capacidade de diplomacia. O indivíduo, ele pode estar em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, porque ele possui essa capacidade. Mas por que ele esqueceu? Eu digo esqueceu porque, pelo que eu tenho observado nos últimos anos, as pessoas têm esquecido da capacidade delas de adaptação. Por quê? Elas estão padronizadas. Elas são influenciáveis. E aí, desculpa de novo, gente. Quando tenta vender a própria imagem, ou está oferecendo os seus pedaços, ou está se vestindo uma máscara social para ser aprovado, acolhido, validado. Há uma série de deficiências na venda da própria imagem, né?
engraçado que... sabe aquela pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Eu não gosto de fazer essa pergunta para crianças. Eu gosto de fazer para adultos. O que você quer ser quando crescer? A pessoa sempre responde, eu já cresci, né? Então, você é aquilo que você quis ser quando cresceu? Você é você mesmo? Se você é você mesmo, você não vai vender a sua imagem. Por quê? A pessoa que é ela mesma, ela se autoconhece. Se ela se autoconhece, ela se autovaloriza, ela possui autorreconhecimento. Ela sabe o valor que tem. Ela não se dá de qualquer forma para qualquer um, não no sentido de depreciação. É como se conectar apenas a energias afins, sabe? Tipo isso. Então sofremos por imagens que tentamos vender de nós mesmos, ao invés de nos abraçarmos. Quando foi a última vez que você se abraçou? Eu acho interessante, a minha irmã, ela estava rindo de mim, porque ela me viu me abraçando e eu estava fazendo carinho em mim e dando tapinha assim. Eu faço isso com o meu animal, dá licença. Dou tapinha assim, para acalmar, porque o animal é ansioso. Abraça e fica abraçadinho assim. E tenho consciência disso, que eu sinto assim. Eu gosto de sentir o animal. Veja bem, o tato faz parte do sentido, certo? A percepção é o que vai além do tato. A essência é que percebe. A percepção alcança a essência. Eu gosto de me perceber, ou seja, perceber o animal, a chamada. Quando foi a última vez que você se abraçou? Por que você não se abraça? Por quê? Ao invés de nos abraçarmos e crescermos na dura, fria e libertadora realidade. Dura, fria, é porque isso é uma referência à lógica e à racionalidade, tá? Digamos que quando eu digo assim, a morte é inevitável. Todo mundo vai morrer um dia. E nós não temos como mudar isso. Quando eu digo isso, eu pareço dura e fria, não é? Só que não. É a lógica. É minha razão dizendo algo óbvio. É a verdade. Não há como argumentar contra isso. É um fato comum a todos. Nada do que se possa dizer e fazer muda isso. Mas quando eu sou realista dessa forma, tá vendo? Libertadora realidade.
Eu estou sendo realista quando você tem a impressão que eu sou dura e fria, mas eu estou sendo apenas óbvia, lógica. Por quê? Porque é algo inevitável. É fato, não há como mudar. Você pode mudar absolutamente tudo na tua vida, menos o fim dela. Encarar com consciência, com lógica, o que é óbvio, né? É libertador. Não é à toa que está escrito: a verdade vos libertará. A maioria de nós vive os nossos dias como se a morte não existisse. Não é à toa que quando alguém falece, nós sentimos intensamente. A morte não faz parte do nosso dia a dia, a não ser do legista, né? E do coveiro. Tirando eles, ninguém pensa em morte, vive morte do cotidiano, não. Aliás, muito pelo contrário, né? Nessa dualidade que leva as pessoas aos extremos, vivemos como se fôssemos eternos, como se nunca fosse acontecer conosco. Aliás, nós somos predispostos a isso, né? Tudo de ruim a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, até que um dia pode acontecer, ou acontece. A verdade vos libertará. Qual que é a verdade? O uso da razão e da lógica, da obviedade. Claro. Por que eu não posso falar disso? O uso da razão mais claro, sem deixar de equilibrar o nosso lado empático, sensível, intuitivo. Sabe o hemisfério esquerdo e direito? Tem gente que fala assim: eu sou muito racional. É porque o meu lado esquerdo ele é ativo. O lado direito não. É mito, viu? Os dois hemisférios funcionam igualmente. Igualmente não. Os dois hemisférios estão ativos em todos. A questão é que uns usam mais um lado do que o outro. Isso cria um desequilíbrio mental, a ponto de se tornar um desequilíbrio fisiológico. Afeta muito a massa encefálica. É necessário que os dois hemisférios eles trabalhem em conjunto. Por quê? Porque existe uma ponte entre eles para que isso aconteça. Só que o condicionamento fez com que as pessoas acreditassem que eu sou muito macho, o meu lado racional é que é ativo, a minha energia yang. Você, florzinha, que é tão sensível, é o seu lado direito que é ativo, sua energia é yin. Não. Os dois estão lá, ativos. Para você encontrar uma solução lógica, você precisa da criatividade. Uma coisa não funciona sem a outra, de ambos os hemisférios.
Não existe essa separação só no conceito padronizado, na influência externa. O cérebro, a massa encefálica é dividida, mas mesmo assim ele tem uma pontezinha. Ele não funciona de maneira dividida. Quando eu pareço dura e fria, usando a minha lógica, o que eu sinto não é dureza e frieza. Eu estou falando em amor. Como uma mãe fala para um filho, deixando claro que é muito mais simples aceitar que a realidade da vida é essa, a morte chega para todos, do que reprimir a verdade e negar ela, porque isso pode causar um mal posteriormente. Por quê? Porque vai para aquele lugar perigoso chamado inconsciente. Um dos exemplos é que aí, toda vez que alguém falecer, você vai sentir de um modo assim exacerbado a ponto de a questão morte te afetar duramente em relação à sua própria vida. Sabe assim? Aí na mensagem, né? A mensagem está aqui. Na mensagem atrás, está escrito assim: candidatos ao sofrimento. Quem são? Um grande ego é sempre candidato a um grande sofrimento. Quem é nosso inimigo, né? Ego e superego. Na verdade, o ego é uma marionete do superego, tá? O superego é a parte da nossa mente moralista, julgadora, opressora. Há pessoas, inclusive, que têm isso tão forte, tão dominante em si, na própria mente, que se reflete no comportamento. Opressores, subjugadores, torturadores. O superego faz isso. A pessoa que tem o superego lá nas alturas manifesta esse tipo de comportamento. Mas dentro da mente, o superego, ele faz do ego uma marionete. Ele chega pro ego e diz: ó, você ser desse jeito está errado. Pega esse seu traço de personalidade aí, reprime no inconsciente, porque o que os outros vão pensar de você? Ah, você tá vendo isso que você tá passando? Você merece. Por quê? Porque olha aquilo que você fez, todo errado. Esse é o comportamento do superego. Esse comportamento do superego nós vemos refletidos em comportamento das pessoas. Vocês já viram, né? As dominâncias. Quem é que domina o animal bípede? Este animal, esta casa, este corpo que foi dado para você, a essência. Porque a outra coisa
dominando a tua casa, teu lar temporário. Você tem 2 lares temporários, né? Este corpo e este planeta. Usa-se muito o termo ego, né, para falar de pessoas egocêntricas, vaidosas, pretensiosas, que se acham, blá, blá, blá. Só que isso é um uso errado do termo, porque generaliza não apenas como funciona a mente, como também o comportamento das pessoas. Nem tudo é só ego, muita coisa é o superego. E aí podemos finalizar com a frase chamada a consciência. A consciência é como um viajante que passeia pelo universo criado. Onde ela estiver, estaremos nós. A pontinha do iceberg isso tem uma profundidade tão grande, mas eu não posso falar para vocês agora. Mas a consciência original é como um viajante que passeia pelo universo criado e por todos os universos, porque é a mesma. Por isso que estamos aqui de passagem. Então, onde a consciência estiver, nós também estaremos. Nós, quem é a essência, né? A consciência está dentro da essência. Eu tenho tanta coisa para falar e eu não sei exatamente o que falar, nem como começar. Mas espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Não só neste vídeo, como nos outros. Essa coisa de se mostrar em vídeo, né? Ficar falando, ainda mais algo que é tão precioso para mim, que é o meu conhecimento, não é muito simples para mim não, tá? É uma que eu tô aprendendo, tanto é que eu ainda nem conheço as configurações do YouTube. Eu tô aprendendo aonde que é cada função para poder, por exemplo, os anúncios. Tava aparecendo muito anúncio, ou tá, eu não sei, nos meus vídeos, e é porque eu tava subindo os vídeos do celular. Quando a gente sobe pelo Note, a gente configura, só que tem uma configuração permanente para aparecer apenas uma publicidade. Eu não sabia que se subisse pelo celular isso se alterava, né? Então, desculpa. Eu tô me esforçando. A única coisa que eu realmente manjo é os meus hiperfocos. Ser uma comunicadora, ficar se mostrando assim, se expondo num canal,
não é minha especialidade. Eu tô aprendendo a fazer isso. E eu gosto mesmo é de me mostrar como eu sou de verdade. Tipo assim, eu não tenho cenário, eu mostro a minha casa assim do jeito que do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, do jeito que eu falo. E é isso aí. Não me peçam para criar um personagem de mim para poder aparecer aqui. A intenção não é sobre mim, compartilhamento de conhecimento. Cada um, desculpa de novo pela milésima vez, cada um possui um conhecimento único. Único. É interessante que cada um compartilhe esse conhecimento. Ah, mas como é que eu vou saber o meu conhecimento? Ele está na sua vocação, ele se manifesta através da sua vocação. A minha, ela começa da filosofia e abre uma ramificação, né? No caso, eu tenho múltiplos focos. Então, eu tenho foco em arte, filosofia, física quântica e psicanálise. E tudo isso para mim é uma coisa só. Não desassocio, porque a gente não precisa ter a resposta de tudo, né? Não perde a graça. Então, obrigada por estarem aqui. Obrigada pelos likes, pelos compartilhamentos, até pelas hypadas. Gratidão. Seja sempre bem-vindo, fique à vontade. Menos para atirar em mim, tá bom? Ok. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.